Olá, amigos da Aloteca. Vamos analisar o concurso 770, 78 do 10 de 2017. Vamos, como sempre, usar inteligência, usar dados estatísticos, desempenho dos times e muitas informações para que a gente possa fazer um bom jogo. No final, a gente coloca um palpite. Atendendo o pedido de alguns assinantes do canal, eu resolvi antecipar a análise do concurso que eu vinha fazendo um pouquinho mais tarde, porque eu esperava os resultados de meio de semana, porque isso dava mais informação na situação dos times, quem tinha melhorado, quem não tinha e tal. Mas, seguindo a sugestão de um assinante aí, eu resolvi antecipar, embora vai ter jogos aí no meio de semana, principalmente das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Então eu lembro a vocês que no dia 5 vai ter jogos de alguns times. Vocês vão ver aqui que tem time que vai estar na 10ª rodada, que já é a última, mas também vai ter jogos aqui que o time ainda está, quer dizer, na 9ª rodada. Significa dizer que aquele que aparecer na nona, ele vai ter um jogo pela frente, e aquele que aparecer na 10ª rodada é porque no dia 5 ele já fez o jogo da 9ª rodada. Então é interessante que vocês peguem esses dados para analisar, mas depois vocês lembrem de olhar qual foi o resultado desses jogos de meio de semana para ver como é que esse time que está na 10ª rodada das eliminatórias europeias, como é que eles estão chegando nessa última partida. Isso pesa na hora de você fazer uma análise. Então, lembrando mais uma vez que as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, ela é formada por 9 chaves, né? São 9 chaves em que os 9 primeiros classificados se classificam diretamente para a Copa do Mundo, e dos 9 segundos colocados são escolhidos 8 para um esquema de mata-mata formado por 4 chaves no jogo de ida e volta, você escolher mais 4 desses clubes. E aí, com mais a Rússia, que é a anfitriã, que não precisa participar das eliminatórias, totalizam 14 clubes. Então vamos começar. Então está aqui mostrado a grade do curso, como eu falei. A maioria dos jogos são justamente das eliminatórias do Grupo Europeu para a Copa do Mundo de 2018. E fora isso, nós temos um jogo da Série A, que é o jogo 6, Cruzeiro e Ponte Preta, que é da 28ª rodada, que foi antecipada. Os outros times não estão participando nessa rodada. Então somente esse jogo Cruzeiro e Ponte Preta é que foi antecipado. E mais esses jogos aqui da 28ª rodada da Série B. Então tá aqui os locais dos jogos, as datas, os horários para vocês analisarem. E vamos começar a nossa análise. Como sempre, para quem é novo no canal, preste atenção a essa legenda, que a gente vai usar na medida que a gente está analisando os clubes. A gente mostra lá o número de vitórias de cada clube, o desempenho em casa, o desempenho fora de casa é usado através dessas legendas que vocês vão ver lá na frente. Quem já me acompanha já sabe o que significa. E aí eu quero falar rapidamente do concurso 769. Como a gente sabe, acumulou e realmente teve resultados, eu diria assim, não foram tão estranhos, né? Porque vocês vejam que alguns resultados no nosso palpite aqui nós acertamos. Porém, como eu digo, costumo dizer, não dá para cobrir tudo. Se você olhar o resultado mais surpreendente aqui, eu diria, foi o jogo do Vasco com a Chapecoense, que o Vasco em casa empatou com a Chapecoense e no meu palpite eu tinha colocado vitória do Vasco. Esse jogo aqui, o jogo 2, Palmeiras e Santos, é um jogo muito equilibrado, né? É um clássico paulista. E eu, considerando que o Palmeiras jogaria como esses clássicos paulistas, eles são de torcida única, eu acreditando que a força da torcida do Palmeiras faria a diferença, eu coloquei vitória do Palmeiras, mas acabou que o Santos ganhou o jogo. Tá? Mas é um tipo do jogo que pode dar qualquer resultado, independente da torcida ou não, a gente teria que arriscar, né? O ideal era botar um triplo no jogo desse, mas o jogo sairia caro. Então, tivemos esse jogo aí. Vou falar de outro jogo. Esse jogo Grêmio aqui nós acertamos. O jogo 4, América Mineiro e Oeste, foi uma certa surpresa. Olha que eu já tinha colocado, eu via observando que o Oeste estava num desempenho bom e o América como vice-líder jogando em casa, mesmo assim eu acreditava que o Oeste empataria esse jogo. E acabou o Oeste vencendo o jogo. Então foi além do que eu esperava, mas eu cheguei junto. Eu até botei empate, mas acabou o Oeste ganhando. E a gente vai ver mais na frente que o Oeste realmente
vem numa campanha muito boa. Então, jogos com o Oeste é bom vocês ficarem atentos. No jogo 5 que nós perdemos também, e acabou que o Criciúma ganhou o jogo, nós perdemos esse ponto também, mas também era um jogo que qualquer resultado aí poderia acontecer, e a gente tem que escolher. Nesse jogo aqui, 6, Vila Nova e Brasil também, eu coloquei vitória do Vila Nova, o Vila Nova estava melhor e podia, jogando em casa e com o apoio da torcida e tal, teria chance de ganhar esse jogo, acabou empatando o jogo. O jogo 7, eu lembro a vocês que eu falei, os dois times estavam na zona de rebaixamento, e eu sugeri jogar coluna 1 e coluna 2, mas quem não quisesse jogar um jogo mais caro, apostasse no Avaí. Acabou o Atlético ganhando. Mas na primeira proposta, que era um duplo aberto, nós acertamos. Então o Atlético Goiás ganhou do Avaí lá dentro, de 2-0, e nós faturamos esse ponto. E esse aqui foi o jogo que talvez eu tenha pisado na bola. Eu coloquei empate nesse jogo, porque o São Paulo estava na zona de rebaixamento, não está bem, mas o Sport também muito mal, e eu talvez devesse ter colocado um duplo aqui, fechado no São Paulo. Nesse aqui eu acho que eu farrapei, eu podia ter colocado um duplo aqui. Acho que seco, São Paulo seco eu não arriscaria, mas era bom ter colocado um duplo aqui. E aí, acabou que o São Paulo ganhou o jogo. O resto deu certo, eu disse que havia essa possibilidade, de fato, foi o que aconteceu. O Vitória acabou ganhando o jogo do Botafogo lá fora, nós acertamos esse palpite. Esse aqui, mais interessante ainda, um jogo super equilibrado, o Corinthians também vem caindo um pouco de produção, o Cruzeiro jogando em casa, e eu arrisquei um empate seco. Eu só lembro a vocês, e acertamos, né? Eu só lembro a vocês que eu venho dizendo isso. É um jogo difícil como é a loteca, quando envolve principalmente os times do Campeonato Brasileiro, e você tem que em um ou outro jogo arriscar. Então, eu achei que esse jogo era um bom jogo para empate e acabou que a gente acertou. Esse jogo 11, Náutico e Boa Esporte, o Náutico mal na zona de rebaixamento, o Boa Esporte numa colocação bem melhor, mas eu tinha dito aqui, eu tinha lembrado que o Náutico tinha trocado de treinador, e desde que ele trocou de treinador, ele não tinha perdido nenhum jogo em casa. Ele apenas veio perder para o Internacional, que é o líder da competição. Então, por isso que nesse jogo aqui eu botei um duplo aberto, teve vitória do Náutico, vitória do Boa Esporte, e acertamos aqui que o Náutico ganhou o jogo. Internacional Santa Cruz, eu não tinha muita dúvida, como eu falei, Internacional sem problema ganhou. Bahia e Curitiba, eu coloquei um duplo e acertamos também, porque eu botei Bahia e empate. Esse até era um jogo que poderia até ter aproveitado esse duplo no outro lugar, como no jogo 8, por exemplo, ter deixado o empate seco aqui, valia até a pena ter acertado, feito isso. E Atlético Paraná e Atlético Mineiro também acertamos, eu coloquei um duplo aberto. Então, sobre esse resultado, ou seja, mas no total fizemos só 8 pontos, né? Vocês devem estar sabendo que teve 14 pontos, só teve um ganhador com 13 pontos e um bom prêmio, R$ 85.000, não é para se jogar fora. E aí quem fez 13 pontos ganhou R$ 85.000 porque só teve um ganhador. Então veja que os resultados assim, mais, digamos assim, que poderia ser considerado atípicos, nós acertamos. Tipo um empate seco aqui, a vitória do Náutico que estava em péssimas condições, a vitória do Atlético Mineiro, a vitória do Atlético de Goiás e a vitória do Vitória da Bahia. Então veja que a minha lógica estava dentro do que se espera da loteria, que é um jogo difícil, mas a gente analisando direitinho o desempenho de cada time, a gente consegue cercar certos resultados. E eu diria que dos resultados assim que eu acho que eu poderia ter dado um palpite melhor, foi apenas esse jogo aqui do Sport e São Paulo. Mas o resto foi colocado dentro de uma boa lógica aí. Então, quem pudesse fazer um jogo mais caro, colocar mais duplo, mais triplo, tinha uma boa chance de, com esse palpite, dando uma melhorada nele, conseguir ter feito aí uma boa pontuação. E agora nós vamos falar dos outros jogos. Então veja que a maioria dos jogos, do jogo 1 ao jogo 5, do jogo 11 ao jogo 14, são jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 com o grupo da Europa. E deixar claro aqui que apenas a Bélgica é a única que está garantida até agora, né? Como a gente sabe, são 9 grupos e se classifica o primeiro de cada grupo. Até agora só a Bélgica está garantida. A Rússia também está classificada porque é a anfitriã. Então esse grupo da Europa ele é formado por 13 clubes, mais a Rússia que dá 14 seleções. Esses 9 grupos eles têm jogos de ida e volta e nós já estamos justamente tem jogo aqui
que a gente vai ver aí na frente, que já está na última rodada. Então, quando vocês estiverem, vão analisar o clube aqui, mas lembrando que ainda falta um jogo, que vai ser no dia 5, né, alguns deles. E outros estão na nona rodada, faltando uma rodada para terminar. Então, a grande briga que tem aqui é pela segunda vaga, porque alguns, apesar de não estar ainda garantido, eles estão em primeiro lugar, mas faltando 2 jogos, o time precisando aí de 1 ou 2 pontos, é muito improvável que ele não consiga. A briga está mais aí pela segunda vaga, ou seja, a segunda vaga no grupo, né, participar desse grupo de 8, quer dizer, dos 9 segundos colocados vão ser escolhidos 8. Esses 8 eles entram numa repescagem aí, e dessa repescagem saem 4 times. São 2 grupos, grupos de 2, de ida e volta. Esses 4 classificados se juntam aos 9 primeiros colocados, mais a Rússia, e aí totaliza 14 clubes. Então vamos fazer essa análise agora. Nesse grupo H eu estou colocando aqui 2 tabelazinhas. Na primeira é para mostrar, como vocês veem aqui, como eu já falei, a Bélgica é a única que está garantida. Por que ela está garantida? Porque ela já tem 22 pontos e no mínimo, e mesmo a Bósnia, se ela chegasse a ganhar os 2 últimos jogos, já que aqui nós estamos na 8ª rodada e só tem 2 rodadas, ela com 6 ela faria 20 pontos. Então a Bélgica já está garantida, já está classificada, não corre mais risco. A Bósnia não. Veja que daqui, da Estônia até aqui, todo mundo tem chance ainda de ser o segundo colocado. Claro, uns com mais chance do que outros. E Gibraltar já está totalmente fora. Isso é a situação do grupo 1. Agora vamos olhar num outro panorama para a gente fazer a análise das 2 seleções que vão disputar esse jogo 1, que é a Grécia e Chipre. No primeiro jogo a Grécia ganhou, são jogos de ida e volta. Na primeira rodada a Grécia ganhou de 2-0. Nós acreditamos que nessa segunda aí, pela diferença, até pela tradição e tudo, a pontuação, pela posição que a Grécia ocupa aqui, né? Eles estão na nona rodada, ainda tem uma rodada pela frente. São 2 rodadas que faltam ainda, mas nós apostamos aqui na Grécia, acreditamos que a Grécia ganha esse jogo. Então esse jogo 1, nós estamos marcando coluna 1. O jogo 2 é do grupo E, e aí nós mostramos também que esses times que estão aqui em vermelho já estão todos desclassificados, eles não têm mais chance. A briga aqui está pelo primeiro lugar da vaga. A Polônia está muito bem, porque ela tem 19 pontos e ainda tem 2 rodadas pela frente. E esses outros 2 aqui, Montenegro e Dinamarca, se alguém ganhasse aqui as 2 partidas, chegaria a 22. Então a Polônia não estaria totalmente garantida, mas tem 2 jogos pela frente também para poder conseguir sua classificação. Agora vamos ver o confronto, como é que fica. Então, na verdade, o confronto é entre Dinamarca e Romênia. Dinamarca é o mandante, Dinamarca está com 16 pontos, Romênia está com 9. Só que você lembra que isso aqui é a 10ª rodada. Quando você for, se você puder observar, se deixar fazer o jogo um pouquinho mais na frente, é bom você ver qual foi o resultado da nona rodada, para ver qual foi a posição desses times aqui, se alguém já se classificou, se alguém já se garantiu, e às vezes muda muito o resultado em função disso aí. Então, mas esse jogo, pela situação atual, mesmo sabendo que vai ter uma rodada aí no meio, antes dessa daqui, vai ter a nona rodada ainda, o palpite nosso aqui para esse jogo 2 é a coluna 1, Dinamarca. A gente acredita que a Dinamarca deve ganhar esse jogo. No jogo 3, a gente está mostrando do mesmo jeito, só tem 2 times com chance, o que significa dizer que esses 2 times já estão classificados entre aspas, eles já estão pelo menos com o segundo lugar garantido, Suíça e Portugal, porque os outros aqui todinho não alcança mais, por exemplo, a Hungria, que está mais próxima aqui, tem 10 pontos, ela ganhar as 2 últimas, ela vai a 16 pontos. Então ela não consegue mais nem o segundo lugar. Então todo mundo aqui está desclassificado, só tem Suíça e Portugal brigando por uma vaga direta, que é quem for o primeiro colocado, e o outro ser o segundo melhor colocado para entrar naquela repescagem. Então essa é a situação do grupo 3. Agora vamos ver o confronto. O confronto é entre Suíça e Hungria. Como a gente falou, se a gente voltar um pouquinho aqui, a Hungria já está desclassificada. A Suíça está em primeiro lugar, está com 24 pronto. A Hungria tem 10, a gente já viu que ela não chega mais nem a 21 e menos ainda a 24. Então é um jogo que não deve ter surpresa. A Suíça jogando em casa vai querer logo se garantir e ganhar esse jogo para garantir. Não deve ter muita dificuldade para a Suíça ganhar esse jogo. Então esse jogo 3 a gente colocou coluna 1. Jogo 4, do mesmo modo, a gente mostra aqui que só tem 2 times com chance de se classificar, que é a Alemanha e a Irlanda do Norte.
Os outros já estão fora, porque ele não alcança mais esses dois aqui. A briga aqui é para ver quem é o primeiro e quem é o segundo. Quem é que entra direto na classificação e quem é que vai ficar naquele grupo da repescagem. Tá? Mas agora vamos ver quem está no confronto. No confronto está Irlanda do Norte e Noruega. Se você voltar aqui, a Irlanda do Norte está aqui brigando. Ainda poderia chegar até a primeiro lugar, porque 19,6 dá 25, mas é isso se a Alemanha não ganhasse nenhum ponto. Mas de qualquer forma, ela está bem encaminhada para o segundo lugar, né? A Irlanda do Norte. Já a Noruega já está fora. É um jogo sem interesse, pelo menos, sem chance para a Noruega, né? Só a Irlanda do Norte aí está brigando por vaga. E pela colocação, 19 pontos, Noruega com 7, e mesmo jogando fora de casa, a gente está acreditando nesse jogo 4, que vai dar coluna 2, Irlanda do Norte. No jogo 5, é o do grupo F. Aqui, da parte até o quarto, todo mundo ainda tem chance. Quem está mais folgado aí é a Inglaterra, mas não está ainda garantido. Então, para ficar entre os dois, todo mundo aqui ainda tem chance. Então, você vê aí a colocação. E olhando agora para o confronto é Eslovênia e Escócia. Voltando um pouquinho aqui. Eslovênia e Escócia estão com 14 pontos, não tão distante da Eslováquia. Então, todos os dois têm chance aqui de conseguir o segundo lugar. Para ser primeiro, um desses aqui teria que ganhar as duas partidas que restam, da décima. Não, aí ele já teria aqui, nessa situação, um jogo já terá acontecido. E a gente não sabe qual é a situação desses dois times. Nessa situação atual, quem ganhar aqui, está muito, muito próximo da segunda vaga. E olhando agora para o confronto, então você tem Eslovênia e Escócia, totalmente empatado aqui em tudo aí, em vitórias, empates, derrotas. Só no saldo de gol é que a Eslovênia tem vantagem sobre a Escócia nesse jogo 5. E pela tradição, pelo o que a Escócia tem de história, a gente está botando fé na Escócia aqui na coluna 2, mas também estamos colocando a coluna do meio Eslovênia. Então estamos colocando um duplo dentro daquela nossa filosofia de colocar uns 4 duplos aí no jogo. Nós vamos colocar um duplo aqui nesse jogo 5. Esse jogo 5 estamos colocando coluna do meio e coluna 2 Escócia. Nós agora vamos para o jogo 11 para completar os jogos da série europeia, da classificação, disputa das vagas para a Copa 2018. A gente vê aqui que nesse jogo 11, Luxemburgo e Bielorrússia já estão desclassificados, então a briga está entre esses outros 4 clubes aí. E França e Suécia estão ali, mas é uma briga feia aí, porque tem duas equipes fortes aí, França, Suécia e Países Baixos, que é a Holanda, né? Holanda e Bulgária, aliás, é uma boa briga, né? A diferença não está tão grande, quem está um pouquinho mais tranquilo aí é a França. Então vamos ver agora o confronto que acontece nesse jogo aqui, nesse jogo 11, que vai ser Bielorrússia e Holanda, né? Como a gente viu, Bielorrússia já está desclassificada, é só você olhar aqui. Bielorrússia e Holanda. Então, apesar da Holanda estar jogando fora, mas aqui não acreditamos em surpresa não. Aqui deve dar a Holanda tranquilo, porque a Holanda está próximo de França e Suécia, mas é uma chave muito difícil e a Holanda não deverá dar bobeira nesse jogo não. Ela deve ganhar esse jogo e ainda vai ter um jogo pela frente, porque essa é a nona rodada e nós estamos marcando nesse jogo 11 a coluna 2. No jogo 12, do mesmo modo, nós já temos 3 times sem nenhuma chance, mas o jogo aqui, tá certo, vai estar entre Polônia e Montenegro, como a gente vai ver um pouco mais na frente. E somente Dinamarca ainda tem chance, né, tem a mesma chance que Montenegro, de conseguir uma vaga. A Polônia está mais tranquila, tem 3 pontos, mas só que essa é a 10ª rodada. Quando a gente chegar aqui, já terá havido a 9ª rodada e pode ter havido uma mudança significativa de posição aí. Né? Como, por exemplo, se a Dinamarca ganha e a Polônia perde, a Dinamarca já estaria com 19 pontos também. E a mesma coisa aconteceria com o Montenegro. E de qualquer forma, como a Polônia joga em casa e está com essa vantagem, certamente que a Polônia vai aproveitar. E esses jogos da Europa, a gente tem observado nessas seleções que não tem acontecido muita surpresa como aconteceu da outra vez. Tanto é que foi um jogo fácil, né? Muita gente ganhou, justamente porque esses times acabam não tendo muitas surpresas. Então, nesse jogo 12, a gente coloca coluna 1 seco, Polônia. No jogo 13, do mesmo jeito, a gente tem 4 clubes na briga. Quem está mais tranquilo aqui é a Inglaterra.
e os demais e do jogo Lituânia e Malta já estão desclassificados, certo? Então nesse jogo 13 vai ter a Lituânia que já está sem chance. Vamos ver aqui, ó. Lituânia com a Inglaterra, enquanto a Inglaterra é primeira, a Lituânia está em quinto, uma diferença aí de 15 pontos. A Lituânia já está fora. E a briga aí eu diria que é basicamente pela segunda colocação, que está aí entre Eslováquia, Eslovênia e Escócia. Então também não temos dúvida aqui, nesse jogo não deve ter surpresa. E nesse jogo 13 deve dar a Inglaterra sem grande, apesar do jogo ser fora, sem grandes problemas. Jogo 14, como a gente vê também, tem 3 times desclassificados, já estão fora. A Polônia com uma certa folga aí, em primeiro lugar, e tem Montenegro e Dinamarca, que estão na mesma condição, brigando, né? Mas são os 3 aí brigando por 2 vagas, sendo que uma dessas vagas é aquela, como a gente falou, que o time entra direto. E aí você vai ver o seguinte aqui, a disputa vai ser entre Cazaquistão, que já está desclassificado nesse jogo 14, e a Armênia, que também está desclassificada. Então é aquele jogo para cumprir tabela, não afeta em nada os jogos lá de cima. E nesse jogo 14, eu acho que o resultado mais lógico, apesar da Armênia estar com uma pontuação melhor, o jogo mais lógico aqui seria um empate, já que ninguém está brigando por nada aqui. Os times já estão desclassificados. E aí a gente fez o seguinte, aproveitando que o Cazaquistão não ganhou nenhuma partida até agora. Veja aqui, ó, 0, não ganhou uma partida sequer. Então, considerando que o time está um pouco, está sem compromisso, é aquele franco atirador e não ganhou de ninguém até agora, o que é que a gente fez aqui? A gente colocou um empate nesse jogo 14 e botou vitória do Cazaquistão. É uma boa zebra, porque como ele não ganhou de ninguém, então isso seria uma boa zebra se ele ganhasse esse último jogo, principalmente por não ter aquela responsabilidade, não tá, o jogo não vale mais nada para ele, e o time poderia jogar mais despreocupado e o cara não sair zerado aí da competição sem ganhar de ninguém. Por isso que a gente está colocando essa zebrinha aí, vitória do Cazaquistão ou então empate. Pronto, e a seguir a gente vai fazer a análise dos jogos da Série B. Esse análise da Série A está encerrada, apesar de, como eu disse, vocês ainda têm uma rodada no meio do caminho, antes de chegar a essa última rodada aí. Alguns jogos aqui estão na última rodada, outros estão na penúltima. Mas você tem também que analisar o que aconteceu na rodada do dia 5 para poder vocês melhorarem a aposta de vocês. Bem, pessoal, e agora a gente vai começar a análise dos jogos da Série B. Aí a gente mostra aqui a posição até a 27ª rodada dos clubes da Série B. E como tem alguns jogos aí da 28ª rodada que vão acontecer no meio de semana, ficaram apenas os clubes que vão jogar no final de semana para complementar esse concurso. Vai do jogo 6, quer dizer, apesar de que o jogo 6 é a Série A, nós vamos falar dele, e vai do jogo 7 ao jogo 10. Então nós colocamos só a tabela da Série B, porque só tem um jogo da Série A. Então vocês estão aí com a colocação de cada time, partida, o nome de pontos, o nome de jogos, vitórias e saldo de gol, para vocês avaliarem os critérios de desempate. E vamos começar com o jogo da Série A, apesar de eu não ter colocado a classificação, e esqueci de mostrar ali em cima, mas aqui embaixo você vai ver que o Cruzeiro está em quinto, é o quinto colocado, e a Ponte Preta é o 14º colocado. E nesse jogo aqui, nesse jogo 6, pelo desempenho do Cruzeiro nas últimas partidas, pelo desempenho da Ponte Preta e por outros fatores também, Cruzeiro jogando em casa e tudo, então a gente está colocando aqui, marcando coluna 1, vitória do Cruzeiro nesse jogo 6. E no jogo 7, aí a gente já passa para a Série B, a gente tem o Santa Cruz, que está no 18º, está na zona de rebaixamento, e o América Mineiro, que é o segundo colocado. E o Santa Cruz vinha aí de 4 partidas não muito boas, tinha uma vitória e 4 empates, mas de repente perdeu aí para o Internacional. O Internacional, o líder, né, fora de casa, não chega a ser uma surpresa. Agora, o América que deu uma vacilada aí, tudo bem, perdeu para o Internacional fora também, é compreensível. Mas o problema do América é que ele perdeu em casa para o Oeste. Mas também não é de se estranhar. O Oeste está vindo numa campanha, numa ascensão muito boa. E até então poderia ser uma surpresa o Oeste ganhar do América fora de casa. Mas eu diria que daqui para frente é bom a gente olhar isso com atenção. Porque o Oeste está vindo, está bem. Então não quer dizer que o América está decaindo, o América está em decadência porque perdeu 2 partidas seguidas. De qualquer forma, com o Santa Cruz jogando em casa, jogando em casa, a gente fez o seguinte aqui. Colocou uma vitória do Santa Cruz, colocou um duplo aberto e colocou a vitória do América. Pela campanha do América, pela colocação do América na tabela,
A gente está colocando vitória do América, mas está também colocando vitória do Santa Cruz, pelo fato do jogo ser em casa, e o Santa Cruz vinha numa recuperação aí, então é uma boa opção a gente colocar um duplo aberto aqui, vitória do Santa e vitória do América. No jogo 8, é Luverdense que está em 17º, está na zona de rebaixamento, e Figueirense que está em 5º. Então nesse jogo 8, como na Série B acontece muitos empates, e às vezes tira todo mundo de tempo por conta desse empate, a gente está observando aí que o Figueirense vem 3 resultados bons aí, 2 vitórias e um empate. E a Luverdense perdeu essa última partida para o Ceará dentro de casa. Então, um jogo, eu diria, equilibrado, apesar do Luverdense estar na zona de rebaixamento e o Figueirense não. O Figueirense não está, mas a pontuação, se você olhar, não é tão distante, não. Então, o que a gente fez aqui foi colocar outro duplo nesse jogo e colocou vitória do Luverdense e empate. Um empate com o Figueirense aqui. Colocamos coluna do meio e coluna 1 nesse jogo 8. No jogo 9, Criciúma e Londrina. Nesse jogo 9, o Criciúma está com uma certa vantagem em relação ao Londrina. E fazendo uma avaliação dos últimos resultados, o Criciúma está mais estável, está mais equilibrado do que o Londrina. Embora o Londrina seja um bom visitante, a gente olha aqui que o Londrina está com 5 vitórias fora de casa. E o Criciúma é um mandante razoável, né? Se você olhar aqui, o total de pontos como mandante do Londrina, ou do Criciúma, é igual ao total de pontos como mandante do Londrina. Então, pelas características desses dois times aqui, poderia até se marcar um empate. Quem tiver mais opção aí de grana, pode marcar um empate aqui. Mas a gente escolheu aqui colocar Criciúma, coluna 1. Criciúma tem tido uns resultados aí bons e a gente está, inclusive aqui tem uma vitória com o CRB fora, como a gente vê aqui. E aí a gente, como ele está jogando em casa, a gente optou nesse jogo novo aqui pela coluna 1. No jogo 10, Oeste e Guarani. O Oeste está em sétimo, o Guarani está em 12º. E é aquilo que eu falei, o Oeste está surpreendendo. Veja que está numa sequência muito boa aqui. Ó. Dos últimos 7 jogos, ele teve 2 empates e 5 vitórias. Então está numa ascensão grande aqui. O Guarani está em 12º. Também deu uma vacilada aqui. Nesses últimos 6 jogos aqui, foram 3 derrotas e 3 empates. Então, considerando essas características aqui, nós estamos colocando no jogo 10, coluna 1, Oeste. No jogo, e agora a gente está mostrando o palpite em função disso que a gente discutiu, em função disso que a gente mostrou aí, e ficou assim o nosso palpite aqui. Jogo 1, coluna 2, Grécia. Jogo 2 e jogo 3, coluna 1. Jogo 2, vitória da Dinamarca. Jogo 3, vitória da Suíça. No jogo 4, Irlanda do Norte, coluna 2. No jogo 5, a gente colocou um empate aqui. E coluna 2, Escócia. No jogo 6, aí já partindo para o Campeonato Brasileiro. Vitória do Cruzeiro, coluna 1. Jogo 7, a gente botou um duplo aberto, como a gente falou, é outro duplo aqui. Santa Cruz e América. Jogo 8, a gente colocou coluna 1 e coluna do meio. Jogo 9, Criciúma. Jogo 10, Oeste, pela boa campanha que o Oeste tem feito, e jogando em casa. No jogo 11, Bielorrússia e Holanda, a gente colocou Holanda, mesmo na coluna 2. Jogo 12, Polônia e Montenegro, coluna 1, Polônia. Jogo 13, coluna 2, Inglaterra. E no jogo 4, a gente colocou uma zebra, colocou a vitória do Cazaquistão, que não ganhou nenhum jogo até agora, e empate. Você somando isso aqui, isso vai dar R$16 esse jogo. Né? Que é 4 duplo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então esse jogo é um palpite de R$16. Eu só lembro a vocês, esse concurso ele não é difícil. Esses jogos, geralmente esses jogos aí das eliminatórias europeias, não acontece tantas surpresas, né? Para ninguém ficar muito entusiasmado, e não aconteceu. E não aconteceu o que aconteceu da última vez, que os resultados foram todos previsíveis e aí o prêmio foi pequeno e muita gente ficou decepcionada. Então eu alerto que esse teste ele não é um teste tão difícil. E até mesmo os clubes que poderiam dificultar um pouco mais, que são os times da Série B, não chega a ser jogos tão difíceis, como a gente está vendo aqui. Então é bom vocês não ficarem muito entusiasmados. Se ganharem, quando ganhar o resultado, espera a caixa divulgar, porque pode ser que não seja, apesar do prêmio estar acumulado, mas apesar disso, pode ser que o prêmio não seja tão interessante. Né? Mas, claro que ganhar sempre é bom, mesmo que não seja tanto dinheiro. E aí, como sempre eu costumo, quem já é do canal já sabe, mas quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu peço
que se inscrevam no canal para a gente dar um reforço no canal. E quero deixar um aviso aqui também para vocês, né, para quem já é inscrito no canal. Eu tenho uma atividade, naturalmente, né? Eu sou um profissional, tenho uma atividade, eu sou consultor e eu devo, nesses próximos 3 meses, ficar fora aí. Eu estou aí para viajar, não é lá uma viagem muito, digamos assim, não é turismo, é uma viagem a trabalho. Eu devo estar passando aí uns 3 meses em Angola. Eu sou consultor e estou prestando serviço para uma empresa e vou passar uns 3 meses em Angola. Mas eu espero, mesmo distante, ficar mantendo. Se eu não puder fazer uma análise mais minuciosa, mas pelo menos esses dados atualizados para que vocês façam a análise de vocês, eu pretendo manter isso aí. Então, mesmo esses 3 meses que eu devo ficar fora, eu vou tentar acompanhar o futebol brasileiro. Eu deixo uma pessoa aqui para fazer meus jogos, eu faço meu palpite lá, mando e a pessoa joga para mim aqui. Então, uma vez que eu vou ter que fazer essa análise, mesmo distante, eu vou disponibilizar isso para vocês. Mas 3 meses, depois de 3 meses eu volto a me dedicar mais, porque eu gosto de fazer, um passatempo que eu gosto, também na expectativa de ganhar algum dinheiro, né? Então, depois desses 3 meses as coisas voltam ao normal. Apesar de que nesses 3 meses, como eu disse, eu vou procurar manter ainda essas informações próximo do nível do que eu tenho feito hoje. Ok, pessoal? Boa sorte a todos aí, muito obrigado. E vamos torcer para que a gente ganhe um dinheirinho com esse teste agora, que não é tão difícil.